Espírito Santo, revela e rompe heranças espirituais, malignas e estabelece um novo tempo de vitória. Há momentos em que a vida começa a sussurrar sinais que você tenta ignorar, porque reconhecer o que está errado exige coragem e olhar para dentro dói mais do que qualquer adversário externo. Mas hoje, algo dentro de você pede explicações. Há inquietações que não nasceram em suas escolhas. Há limites que você nunca concordou em carregar. Há lutas que parecem começar antes mesmo de você dar o primeiro passo. Talvez você já tenha percebido que certos padrões da sua história se repetem como se fossem escritos por mãos invisíveis, sempre surgindo no momento em que você tenta avançar. E é justamente aqui que muitos se enganam. Acham que é apenas azar, acham que é apenas cansaço, acham que é apenas coincidência. Mas o seu espírito sabe que existe algo mais profundo acontecendo. Há influências antigas que atravessam gerações, há marcas que vêm de longe e tentam moldar o seu presente, e há forças que tentam fazer você acreditar que jamais conquistará o que Deus designou para a sua vida. E quando essas barreiras se tornam frequentes demais, quando a resistência surge, até mesmo onde deveria haver paz, você começa a se perguntar, por que tudo parece tão mais pesado para mim? E é exatamente neste ponto que a verdade começa a ser revelada, porque a palavra afirma algo que ecoa como uma chave espiritual. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para a destruição de fortalezas. 2 Coríntios 10:4. Isso significa que existem estruturas invisíveis que se levantam contra seu destino, mas também significa que existe um poder capaz de derrubá-las completamente, e esse poder está prestes a agir em sua vida. Seja sincero consigo mesmo. Quantas vezes você sentiu que algo te segurava, mesmo quando estava determinado a fazer tudo diferente? Quantas oportunidades escaparam sem explicação? Quantos ciclos você tentou encerrar, mas eles voltaram com ainda mais força? Isso não é coincidência. Isso é herança espiritual, tentando sobreviver em um terreno onde Deus quer estabelecer vitória. E quando a verdade chega, ela expõe, confronta, liberta e transforma. O que antes era confusão se torna clareza. O que antes era peso se torna movimento. O que antes era repetição se torna superação. E exatamente por isso você está aqui agora. Não foi por acaso. Algo no teu espírito foi tocado. Algo te chamou para este momento e algo dentro de você sabe que hoje uma ruptura vai acontecer. Porque quando o Espírito Santo revela, ele rompe. Quando ele rompe, ele estabelece. E quando ele estabelece, nada pode impedir. Por isso, antes de seguirmos para a oração, prepare o seu coração. O que será declarado aqui não será apenas palavras. Será um decreto espiritual que confronta o passado, reescreve o presente e inaugura um novo tempo sobre a sua história. E agora, com plena consciência da batalha e esperança renovada, vamos entrar na presença do Espírito Santo para que ele revele e rompa toda a herança espiritual maligna, abrindo o caminho para um tempo de vitória real e permanente. Oremos. Espírito Santo, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, me encontro diante da sua santa presença, trazendo o peso de todas as guerras invisíveis que por tanto tempo tentei enfrentar sem compreender sua origem. Sinto dentro de mim sinais que apontam para batalhas que não nasceram de minhas escolhas, mas que se infiltraram na minha história como correntes silenciosas, tentando moldar meus passos, limitar meu avanço e deformar minha verdadeira identidade. Por isso me apresento diante de ti como alguém que reconhece que precisa da tua revelação, da tua autoridade e do teu poder. Que a tua luz atravesse todas as camadas escondidas da minha alma, expondo influências que caminharam comigo sem permissão, jogando por terra qualquer estrutura espiritual que tente sobreviver em meio ao propósito que preparaste para mim.
Que cada sombra seja desfeita, que cada resistência seja quebrada e que cada marca antiga seja iluminada pelo teu agir soberano. Espírito Santo, vasculha os cantos mais profundos da minha memória e do meu coração, revelando pontos de vulnerabilidade que se tornaram portas para batalhas repetidas que drenaram minhas forças ao longo dos anos. Mostra-me o que se esconde por trás de cada ciclo que retorna, de cada padrão que insiste em aparecer quando tento avançar, de cada emoção que surge com intensidade incomum, de cada dúvida que tenta desviar minha fé. Que tudo aquilo que foi camuflado pelas circunstâncias, pela dor, pelo silêncio ou pela falta de entendimento venha à tona com clareza espiritual. Ensina-me a discernir o que não pertence à minha essência, o que tenta se sustentar através de mentiras e o que se levantou para roubar minha sensibilidade espiritual. Permite que eu veja com exatidão aquilo que tu vês, para que eu não caminhe mais cego sobre terrenos que precisam ser transformados. Espírito Santo, revela e rompe heranças espirituais malignas que tentaram se firmar em minha trajetória através de sentimentos herdados, comportamentos repetidos, derrotas inexplicáveis, enfermidades recorrentes ou relacionamentos que sempre terminam da mesma forma. Rompe vínculos invisíveis que tentaram aprisionar minha mente, manipular minhas emoções e sabotar minha autoconfiança. Que nenhuma construção que tenha vindo de gerações anteriores consiga permanecer diante da tua presença. Corta pela raiz aquilo que tentou se infiltrar como padrão familiar, desmonta estruturas que tentaram sobreviver dentro de mim e desfaz todo o discurso interior que não nasceu da tua verdade. Que tua autoridade desça como fogo, que consome tudo o que não te pertence, abrindo espaço para uma restauração profunda e irreversível. Espírito Santo, estabelece agora uma nova ordem espiritual sobre cada área da minha vida. Onde havia confusão, instaura lucidez. Onde havia medo, implanta coragem. Onde havia cansaço, libera força renovada. Onde havia atraso, cria movimento. Onde havia portas fechadas, revela novos caminhos. Que a tua presença transforme completamente a atmosfera ao meu redor, impedindo qualquer retorno de ciclos antigos que tentam se alimentar da minha vulnerabilidade. Reorganiza minha mente, fortalece meu espírito e alinha meu coração ao propósito que tu escreveste para mim, antes mesmo de eu existir. Que eu perceba a mudança em minha consciência, em minhas reações, em minhas decisões e em meu posicionamento espiritual. Espírito Santo, fortalece-me para que eu permaneça firme na libertação que tu estás realizando agora. Fecha as portas que foram abertas pela fragilidade, pela carência, pelo medo, pelo engano ou pela repetição de padrões emocionais destrutivos. Dá-me sabedoria para identificar quando antigas influências tentarem retornar travestidas de pensamentos, sentimentos ou oportunidades que não vêm de ti. Aumenta minha sensibilidade à tua voz, amplia meu discernimento e protege meu espírito contra qualquer interferência contrária. Que eu caminhe com convicção, sabendo que estou sendo conduzido por tua mão, guardado por tua autoridade e sustentado por tua presença constante. Espírito Santo, que este seja o marco de uma nova estação sobre minha vida. Que tudo aquilo que agiu ocultamente seja revelado, tudo aquilo que tentou me prender seja rompido, e tudo aquilo que havia sido distorcido seja reordenado pela tua verdade. Desfaz resistências antigas, destrói laços espirituais que tentaram se perpetuar e planta em meu interior uma força que cresce dia após dia. Que cada passo que eu der daqui em diante carregue o sinal da tua intervenção, o peso da tua glória e a certeza de que estou avançando para um tempo de vitória contínua, estabilidade profunda e crescimento real. Que eu experimente um recomeço espiritual que redefine minha trajetória e confirma teu propósito sobre mim.
Espírito Santo, eu te peço que examines cada espaço oculto da minha alma e exponhas tudo aquilo que tenta sobreviver na sombra, como influências antigas que se infiltraram de forma imperceptível, tentando modelar meus sentimentos, enfraquecer meu ânimo e paralisar minha capacidade de sonhar. Tu conheces áreas onde a dor permaneceu quieta, onde a insegurança se escondeu atrás de silêncios, onde a dúvida se transformou em hábito, e por isso suplico que reveles, com clareza absoluta, o que tem sustentado batalhas internas que não consigo explicar. Tira do segredo aquilo que me atinge repetidamente e ilumina com tua verdade territórios que foram ocupados por confusão, desgaste emocional e ciclos que insistem em retornar. Que a revelação que vem de ti destrua mentiras profundas e liberte minha mente de ideias que tentaram convencer meu coração de que eu não poderia avançar. Espírito Santo, investiga cada lembrança que moldou minha estrutura emocional e revela como influências espirituais tentaram se misturar às minhas experiências, para criar barreiras que hoje se manifestam como medo, resistência, bloqueios ou fracassos inesperados. Mostra-me o que se esconde por trás de sentimentos repentinos, reações que não compreendo e desalentos que surgem sem motivo. Ajuda-me a identificar a origem de cada peso que carrego e a perceber com discernimento o que pertence à minha história e o que tenta se infiltrar nela sem autorização. Que tua luz revele o que minhas emoções não conseguiram interpretar, para que nada permaneça oculto onde tu desejas estabelecer vitória. Espírito Santo, rompe toda a herança espiritual maligna que tenta se levantar contra o meu presente, utilizando estruturas que atravessaram gerações para tentar limitar minha força, impedir meu progresso ou enfraquecer minha fé. Destrói influências que criaram padrões repetidos de perda, cansaço, frustração ou desânimo. Que nenhuma corrente antiga tenha autoridade sobre os meus passos e que nenhuma semente plantada em gerações anteriores encontre espaço para germinar em mim. Que cada tentativa do inimigo de acessar minha mente, interferir na minha trajetória ou manipular minhas emoções seja anulada pelo teu poder. Que a cadeia que tentava se perpetuar seja quebrada de forma definitiva pela tua atuação presente. Espírito Santo, reorganiza minha estrutura interior para que eu não apenas seja liberto, mas permaneça vigilante, maduro e fortalecido para não permitir que influências antigas retornem. Enche minha consciência de entendimento espiritual para reconhecer enganos disfarçados de oportunidades, sentimentos que não nascem de ti e pensamentos que tentam corroer minha confiança. Ensina-me a identificar quando o inimigo tenta reconstruir o que tu já derrubaste, quando tenta ressuscitar o que tu já encerraste e quando tenta distorcer o que tu já iluminaste. Dá-me um coração sensível, focado e alinhado ao teu mover, para que eu caminhe com discernimento e permaneça no território da vitória. Espírito Santo, fortalece minhas emoções para que eu não me torne vulnerável a ataques que tentam se aproveitar de minha fragilidade. Derrama equilíbrio sobre minhas reações, constância sobre minhas decisões e firmeza sobre minhas escolhas. Que minha fé não oscile conforme as circunstâncias, mas permaneça estabelecida na certeza de que tu estás conduzindo cada detalhe da minha história. Fecha brechas criadas por cansaço, ansiedade, insegurança ou pressões externas. Reveste-me de convicção espiritual, para que, mesmo diante de desafios, eu mantenha o foco, a esperança e a certeza de que nada poderá impedir a obra que tu estás realizando dentro de mim. Espírito Santo, que este momento seja marcado pela ruptura definitiva de tudo aquilo que tentava moldar minha trajetória sem autorização. Que cada ciclo oculto seja revelado e destruído. Que cada influência contrária seja interrompida e que cada movimento maligno seja confrontado e vencido pelo teu poder.
Coloca-me em uma nova estação, onde minha mente seja renovada, meu espírito fortalecido e minha jornada realinhada àquilo que tu planejou para mim. Que eu caminhe com firmeza rumo ao destino que tu estabeleceste, carregando em minha vida a evidência clara de que o teu poder rompe heranças, transforma histórias e estabelece um tempo real e permanente de vitória. Espírito Santo, revelo diante de ti tudo aquilo que ao longo do tempo tentou se instalar como verdade dentro de mim, criando distorções que não refletem o propósito que estabeleceste para minha existência. Trago à luz sentimentos que se acumularam em silêncio, padrões que se repetiram como sombras e sensações de limitação que tentaram convencer meu coração de que a vitória estava sempre distante. Que tua presença percorra cada lembrança esquecida, cada emoção guardada e cada expectativa interrompida, desfazendo construções espirituais que se formaram sem autorização. Que a tua luz atravesse meu interior de maneira profunda, revelando influências que se ocultaram em meio à minha dor e trazendo clareza sobre estruturas que tentaram sobreviver em áreas que tu desejas restaurar por completo. Espírito Santo, manifesta a tua presença sobre tudo aquilo que se levantou como resistência interna, tentando transformar fragilidades em fortalezas negativas. Rompe comportamentos enraizados pela repetição, sentimentos herdados pela convivência e percepções formadas a partir de experiências que feriram minha identidade. Que cada raiz espiritual maligna seja arrancada com precisão e que nada permaneça escondido onde tu decides estabelecer cura. Tua presença desfaz ilusões profundas, realinha a consciência e fortalece o espírito para que eu compreenda que não sou fruto de derrotas passadas, mas resultado da tua obra contínua e transformadora. Espírito Santo, libera sobre mim tua força para destruir todas as heranças espirituais malignas que tentaram se perpetuar através de comportamentos automáticos, reações desproporcionais ou sensações de incapacidade que surgiram mesmo quando meu coração estava disposto a avançar. Que nenhuma influência ancestral tenha poder para determinar meu presente ou limitar meu futuro. Corta correntes que atravessaram gerações e desfaz pactos invisíveis que tentaram interferir na construção da minha trajetória. Que tua autoridade se levante como muralha ao meu redor, impedindo que qualquer estrutura espiritual contrária tenha liberdade para agir onde tu és, Senhor. Espírito Santo, reorganiza minha mente para que eu não interprete minha caminhada pelos olhos do passado. Reestrutura meus pensamentos, fortalece meu entendimento e firma minha identidade na tua verdade. Que memórias antigas não ditem minhas decisões, que dores antigas não definam minhas reações e que marcas antigas não limitem meu crescimento. Tua presença renova a perspectiva, fortalece a convicção e abre caminho para que eu avance com segurança, sem carregar pesos antigos que tentaram permanecer sobre mim como se fossem parte de quem eu sou. Tu és aquele que transforma histórias e conduz cada detalhe com precisão absoluta. Espírito Santo, fortalece meu coração para que nenhuma influência maligna consiga se esconder em áreas emocionais vulneráveis. Reveste minha alma com firmeza, estabilidade e discernimento, estabelecendo um novo ritmo em minha vida. Que eu caminhe sem oscilações, sem retrocessos e sem permitir que aquilo que foi rompido tente retornar. Que tua presença se torne o filtro através do qual percebo tudo ao meu redor, sentimentos, decisões, caminhos, pessoas e movimentos que se aproximam com intenções contrárias àquilo que tu determinaste para mim. Tua proteção emocional me torna capaz de permanecer firme, mesmo quando o ambiente ao redor tenta pressionar a minha fé. Espírito Santo, que este seja um marco definitivo onde toda herança espiritual maligna seja encerrada, todo acesso indevido seja fechado e toda influência contrária seja anulada pelo teu poder.
Estabelece uma nova realidade sobre mim, moldada pela tua força, guiada pela tua sabedoria e sustentada pela tua presença. Que eu avance para um tempo de vitória consistente, crescimento contínuo e aprofundamento espiritual sólido. Que minha trajetória reflita o teu agir e que minha vida se torne prova viva de que quando tu revelas, tu rompes. Quando tu rompes, tu restaura. E quando tu restauras, tu inauguras um tempo completamente novo, preparado com perfeição para aqueles que permanecem em ti. Espírito Santo, estabelece tua presença sobre o território da minha história e revela tudo aquilo que se levantou de forma silenciosa para tentar distorcer minha percepção, enfraquecer minha coragem e limitar meus passos. Trago a ti memórias que nunca soube interpretar, sensações que surgiram sem explicação e resistências que se fortaleceram mesmo quando meu coração estava decidido a avançar. Que tua luz atravesse áreas que ainda carregam vestígios de derrotas antigas e que nenhuma estrutura espiritual maligna consiga permanecer escondida onde tu decides agir. Que a tua revelação alcance regiões profundas da minha alma, dissolvendo enganos que tentaram moldar minha identidade e quebrando ciclos que se repetiram como sombras insistentes sobre minha trajetória. Espírito Santo, ilumina os espaços internos onde experiências dolorosas abriram portas para influências espirituais contrárias, tornando-se terreno fértil para sentimentos que não nasceram de ti. Revela como eventos do passado se conectaram a forças invisíveis que procuraram transformar fragilidades em prisões. Que tua presença revele cada ponto vulnerável que permitiu a entrada de opressões silenciosas, de medos que sufocaram minha fé e de pensamentos que tentaram distorcer o que tu tens preparado para mim. Permite que eu compreenda com profundidade aquilo que não consegui interpretar sozinho, para que nenhuma força contrária encontre ambiente para permanecer dentro de mim. Espírito Santo, manifesta a tua autoridade e rompe as heranças espirituais malignas que tentaram se perpetuar em minha linha familiar como marcas destinadas a aprisionar sonhos, bloquear caminhos e corroer a esperança. Corta pela raiz pactos invisíveis, comportamentos repetidos e dores transmitidas ao longo das gerações. Que toda construção espiritual contrária seja desfeita, que toda influência herdada sem consentimento seja anulada e que toda tentativa de prender meu destino ao passado seja destruída por completo. Tua presença é força suficiente para demolir estruturas antigas e erguer um novo tempo, onde a vitória se torna realidade e não apenas expectativa. Espírito Santo, restaura a estrutura do meu interior, reequilibrando emoções, reorganizando pensamentos e fortalecendo minha sensibilidade espiritual, para que eu não mais interprete a vida a partir de dores ou limitações hereditárias. Estabelece em mim um coração maduro, atento e estável, capaz de reconhecer quando uma herança maligna tenta retornar através de sentimentos repentinos, conflitos inesperados ou ruídos espirituais que tentam confundir meu discernimento. Que cada pensamento seja alinhado à tua verdade, cada emoção seja harmonizada pela tua presença e cada decisão seja firmada sobre a certeza de que tu estás conduzindo meu caminho com absoluta precisão. Espírito Santo, prepara-me para viver longe das prisões que antes tentavam me definir. Fecha portas abertas pela fragilidade, pela carência, pelo cansaço emocional e por influências externas que tentaram distorcer minha visão. Reveste minha mente com tua sabedoria e meu espírito com tua força, para que eu permaneça firme diante de qualquer tentativa do inimigo de reconstruir o que tu já derrubaste. Que toda a atmosfera contrária seja dissipada, que toda perturbação seja silenciada e que toda seta enviada contra mim seja neutralizada antes mesmo de tocar a minha alma.
Espírito Santo, manifesta a tua presença sobre tudo aquilo que tenta se estabelecer como um ciclo interminável de resistência espiritual, como se forças antigas se levantassem sempre que um novo avanço está prestes a acontecer. Trago diante de ti áreas que, por mais que eu tente reorganizar, parecem retornar ao mesmo ponto, como se uma mão invisível tentasse impedir o florescer daquilo que tu semeaste em mim. Que tua luz percorra os labirintos ocultos da minha história, revelando com precisão absoluta cada trama escondida, cada interferência silenciosa e cada pressão espiritual que tenta acompanhar meus passos. Que o teu poder desfaça toda a construção maligna que se levantou de forma sorrateira e traga clareza às zonas confusas que não consegui interpretar sozinho. Espírito Santo, investiga com profundidade as origens das batalhas emocionais que tentei superar, mas que, por vezes, retornaram com força maior, como se estivessem ligadas a algo muito mais antigo do que eu compreendia. Revela como momentos de fragilidade, ambientes carregados ou palavras lançadas sem cuidado puderam se conectar a influências espirituais que tentaram me envolver em ciclos de desgaste, medo ou instabilidade interior. Que nenhum sentimento herdado encontre morada em mim e que nenhuma marca ancestral consiga ditar minha visão sobre mim mesmo ou sobre os caminhos que tu tens preparado. Que tua presença revele verdades que libertam, desmanchando mentiras que se instalaram sem que eu percebesse. Espírito Santo, rompe agora toda a herança espiritual maligna que tenta se infiltrar em meu presente como atrasos contínuos, portas fechadas, oportunidades bloqueadas ou confusões que surgem no momento exato em que estou prestes a avançar. Que todo o peso transmitido ao longo das gerações seja destruído pela tua autoridade e que nenhuma corrente, pacto invisível ou estrutura espiritual contrária tenha autorização para permanecer onde tu estás agindo. Que todo laço oculto que tentou manipular destinos da minha família seja quebrado. Que toda influência que tentou manipular meus passos seja anulada e que todo legado espiritual contrário seja encerrado de forma permanente pela tua intervenção. Espírito Santo, reconstrói minha estrutura interna após a ruptura dessas correntes. Derrama equilíbrio sobre a minha mente, constância sobre as minhas decisões e firmeza sobre minhas emoções. Que eu não volte aos padrões antigos, que eu não retorne aos pensamentos que me enfraqueciam e que eu não permita que nenhuma influência maligna reassuma espaço dentro de mim. Que a tua presença fortaleça a minha percepção espiritual para que eu reconheça imediatamente quando algo tenta se aproximar com intenções destrutivas. Capacita-me para caminhar com maturidade emocional e estabilidade espiritual, assumindo a consciência de quem eu sou em ti. Espírito Santo, envolve-me com tua sabedoria para que meus olhos espirituais permaneçam abertos e atentos. Que eu identifique sinais que antes não percebia, movimentos sutis que tentavam corroer minha paz e pensamentos que buscavam se infiltrar como sementes de confusão. Que toda tentativa de reconstrução do que tu já derrubaste seja frustrada antes mesmo de ganhar forma. Que a tua presença se torne muralha ao meu redor, criando um território espiritual seguro, onde nenhuma influência contrária consiga criar raízes. Que meu interior seja fortalecido a ponto de nenhuma voz contrária conseguir abalar o que tu estás afirmando dentro de mim. Espírito Santo, estabelece agora um novo tempo sobre minha vida, onde a vitória não seja isolada, mas contínua, onde a paz não seja momentânea, mas permanente, onde a transformação não seja parcial, mas profunda e irreversível. Que cada passo adiante carregue o selo da tua presença, e que cada conquista seja evidência do rompimento total de tudo aquilo que tentava limitar minha história. Que eu avance para um ciclo em que a tua mão define meu caminho,
Tua autoridade sustenta minhas decisões e tua luz guia minha jornada. Que este seja o tempo em que o que estava oculto cai por terra e o que foi prometido começa a florescer com força e estabilidade. Espírito Santo, percorre cada centímetro da minha história e revela tudo aquilo que se alojou nas frestas da minha alma, escondendo-se por trás de sentimentos difíceis de explicar e de batalhas que se intensificam nos momentos em que estou prestes a viver algo novo. Trago à tua presença situações que abalaram minha confiança, memórias que se repetem como sombras e resistências que surgem sem autorização, tentando impedir que o teu propósito avance dentro de mim. Que tua luz desça como fogo purificador, expondo as influências espirituais que se camuflaram em fragilidades emocionais, pensamentos dispersos ou comportamentos que pareciam naturais, mas que não nasceram da tua vontade. Que nenhum território do meu interior permaneça oculto onde tu desejas estabelecer libertação completa. Espírito Santo, ilumina com exatidão as raízes que alimentaram ciclos desgastantes que tentei romper sem compreender sua profundidade. Revela como dores antigas abriram janelas para influências malignas que tentaram se fixar dentro da minha estrutura emocional, tornando-se padrões que drenavam minha força e corroíam minha esperança. Que tua revelação traga clareza sobre conexões invisíveis que tentaram atravessar gerações, moldando comportamentos, sabotando sonhos e interferindo em decisões importantes. Que nada permaneça escondido sob o véu da rotina e que cada elemento espiritual que tentou se instalar como verdade seja confrontado pela tua autoridade. Espírito Santo, rompe com poder absoluto toda a herança espiritual maligna que tenta se prolongar por meio de inquietações constantes, portas que se fecham sem explicação, relacionamentos que se fragmentam repentinamente ou bloqueios que surgem nos instantes decisivos. Corta pela raiz padrões familiares que tentaram se impor como destino. Destrói pactos invisíveis que se formaram ao longo das gerações e desarma laços ocultos que buscavam manipular emoções, limitar conquistas ou apagar minha força interior. Que toda estrutura espiritual contrária seja desfeita neste momento, sem sobrevivência, sem retomada e sem espaço para retornar. Espírito Santo, estabelece um novo alicerce emocional e espiritual dentro de mim, substituindo inseguranças por firmeza, medos por confiança, cansaço por vigor e instabilidade por constância. Reconstrói áreas que foram fragilizadas por ataques espirituais prolongados e devolve ao meu espírito a capacidade de perceber com nitidez o que antes estava encoberto. Derrama equilíbrio sobre minhas decisões, maturidade sobre minhas reações e sabedoria sobre cada passo que escolher trilhar daqui em diante. Que a tua presença reorganize meu interior como um templo vivo preparado para acolher tua glória e resistir a qualquer tentativa de interferência maligna. Espírito Santo, reveste meu espírito com discernimento aguçado para que eu identifique imediatamente quando algo tenta se aproximar como distração, como engano ou como porta para retrocessos. Que nenhuma semente contrária encontre terreno fértil dentro de mim e que todo pensamento desalinhado seja interceptado antes de gerar raízes. Que a tua presença funcione como escudo, repelindo intenções ocultas, energias contrárias e movimentos espirituais que tentam se aproximar com sutileza. Que eu caminhe com visão ampliada, percebendo com antecedência estratégias do inimigo e permanecendo estável diante de qualquer tentativa de perturbação. Espírito Santo, inaugura agora um ciclo onde a libertação não seja apenas vivida, mas preservada, onde a vitória não seja apenas alcançada, mas ampliada, onde a tua obra dentro de mim não seja interrompida, mas fortalecida diariamente.
Que cada área antes afetada por heranças malignas seja agora território de vida, clareza, equilíbrio e progresso. Que eu avance em maturidade espiritual, cresça em sensibilidade à tua voz e permaneça firme em uma jornada construída não por influências antigas, mas pela transformação profunda realizada por ti. Que este seja o tempo em que a tua presença estabelece, firma e amplifica o novo capítulo que reservaste para minha história. Espírito Santo, percorre cada espaço fragilizado da minha vida e revela o que tentou se fixar como peso permanente, como influência silenciosa que se escondeu em meio às minhas vulnerabilidades. Trago até ti sentimentos que por muito tempo aceitaram permanecer sem explicação, como se fossem parte da minha identidade, quando na verdade eram sinais de batalhas espirituais que tinham origem mais profunda do que eu imaginava. Que a tua luz alcance territórios da minha alma que ainda guardam resquícios de dores antigas, emoções aprisionadas e percepções distorcidas que se tornaram portas para interferências malignas. Que nenhuma área permaneça escondida, nenhum bloqueio permaneça firmado e nenhum hábito emocional permaneça sustentando aquilo que tu já decidiste romper completamente. Espírito Santo, revela agora tudo aquilo que tentou se misturar aos meus sentimentos, criando reações que não refletiam quem eu realmente sou, mas que foram moldadas por influências espirituais que se instalaram nos momentos mais vulneráveis da minha vida. Mostra como palavras lançadas, ambientes carregados ou relações instáveis abriram brechas que permitiram a entrada de forças contrárias que tentaram manipular minha sensibilidade, roubar minha paz e enfraquecer minha confiança. Que cada emoção que não te pertence seja exposta e removida, desfazendo atmosferas que me acompanhavam sem que eu conseguisse identificar sua origem. Permite que minha percepção seja purificada, que meu interior seja reorganizado e que meu coração volte a reagir apenas ao que procede de ti. Espírito Santo, rompe toda a herança espiritual maligna que tentou se perpetuar através de sentimentos repetitivos, inseguranças profundas ou instabilidades que reapareciam justamente nos momentos em que eu estava prestes a viver algo novo. Desfaz padrões emocionais que tentavam me prender em ciclos de estagnação, relacionamentos destrutivos ou escolhas sabotadas. Que nenhum vestígio do passado tenha poder para interferir na construção do meu futuro. Que a tua autoridade corte laços que atravessaram gerações e que tentaram se infiltrar em minha história como se fossem parte inevitável do meu caminho. Que neste momento toda raiz contrária seja arrancada de maneira definitiva, sem possibilidade de retorno ou reconstrução. Espírito Santo, restaura minha estrutura emocional para que eu consiga caminhar com estabilidade, sem oscilações provocadas por influências espirituais que tentavam manipular minhas reações. Derrama sabedoria sobre minha mente, firmeza sobre minhas escolhas e serenidade sobre minhas decisões. Que eu não volte a repetir respostas que não me conduzem ao propósito. Que eu não permita a aproximação de ambientes que desestabilizam meu espírito e que eu não aceite pensamentos que tentam me reduzir ao que tu já superaste dentro de mim. Estabelece em meu interior uma constância que não se abala, uma maturidade que não retrocede e uma paz que não pode ser interrompida por ataques invisíveis. Espírito Santo, reveste-me com discernimento para identificar imediatamente quando algo tenta se aproximar com intenção de reconstruir o que tu já derrubaste. Que eu reconheça movimentos espirituais contrários, mesmo quando surgem disfarçados de normalidade. Que eu perceba padrões repetidos antes que ganhem força e que eu rejeite todo pensamento que tenta me introduzir novamente em territórios de dor.
Que a tua presença se torne o filtro absoluto da minha consciência, impedindo que qualquer influência maligna ultrapasse a proteção que tu estabeleceste ao meu redor. Que eu caminhe com os olhos espirituais abertos, com o coração sensível à tua voz e com a mente preparada para resistir a toda tentativa de retrocesso. Espírito Santo, examina o território da minha alma e revela tudo aquilo que se instalou de forma silenciosa, moldando minhas emoções, influenciando minhas escolhas e interferindo na maneira como interpreto a minha própria história. Trago diante de ti camadas profundas que foram se formando ao longo do tempo, absorvendo dores, expectativas frustradas e impressões que não nasceram de ti, mas que tentaram se enraizar como verdades inabaláveis dentro de mim. Que tua presença penetre áreas onde memória e emoção se entrelaçaram de forma confusa, criando brechas para influências espirituais que buscavam se fortalecer em momentos de vulnerabilidade. Que cada ambiente interno seja exposto à tua luz, desfazendo percepções distorcidas e libertando minha mente de tudo o que tentou limitar meu entendimento espiritual. Espírito Santo, revela agora cada padrão emocional que se repetiu ao longo da minha vida como reflexo de batalhas que eu não compreendia. Mostra como influências invisíveis encontraram espaço através de feridas ignoradas, silêncios prolongados e pensamentos que surgiam sem explicação, tentando moldar minha visão de mundo e de mim mesmo. Que a tua revelação escancare estruturas secretas que se mantiveram escondidas entre lembranças e sentimentos, manipulando reações, drenando minha energia e tentando me conduzir por caminhos contrários ao teu plano. Que tudo aquilo que agiu de forma disfarçada seja revelado com nitidez, para que nenhuma sombra continue atuando onde tu desejas estabelecer clareza absoluta. Espírito Santo, rompe toda a herança espiritual maligna que tentou se perpetuar em meu interior através de emoções intensas, instabilidades recorrentes ou comportamentos automáticos que pareciam inevitáveis. Destrói vínculos que se formaram por convivência familiar, traumas não tratados ou experiências que abriram portas para influências que não pertencem ao teu reino. Corta pactos silenciosos que se estabeleceram na dor. Remove marcas que tentaram acompanhar gerações e desfaz toda ligação que busca manter minha alma presa a um passado que tu já decidiste transformar. Que nenhuma força oculta tenha autorização para moldar minha maneira de sentir, pensar ou agir. Que cada corrente emocional se quebre e que cada prisão interna seja aberta pela tua autoridade. Espírito Santo, reorganiza minha estrutura emocional para que minhas percepções sejam restauradas e minha sensibilidade espiritual seja totalmente alinhada ao teu mover. Remove o excesso que me sobrecarregava, fecha brechas que permitiam interferências e devolve-me a serenidade necessária para caminhar com equilíbrio e firmeza. Que minha mente não seja mais território de confusão, que meu coração não reaja mais a estímulos espirituais contrários e que minha alma encontre estabilidade no fundamento que tu estás reconstruindo dentro de mim. Que cada pensamento desalinhado seja substituído por perspectiva renovada e que cada reação impulsiva seja substituída por maturidade espiritual guiada pela tua presença. Espírito Santo, fortalece meu discernimento para que eu não seja mais conduzido por emoções distorcidas nem manipulado por influências que tentam retornar. Que eu reconheça imediatamente quando uma atmosfera espiritual tenta me envolver, quando uma voz interna não procede de ti ou quando um sentimento tenta recriar padrões que tu já rompeste. Que a tua presença se torne o filtro absoluto da minha consciência, protegendo o meu interior de qualquer tentativa do inimigo de reconstruir fortalezas que já foram demolidas pelo teu poder. Que meus olhos espirituais permaneçam atentos,
Minha mente permaneça protegida e meu espírito permaneça desperto para perceber cada movimento, cada sinal e cada direção que tu estás liberando sobre minha vida. Espírito Santo, inaugura agora um tempo onde minhas emoções não sejam instrumento de prisão, mas plataforma de sensibilidade para compreender tua voz. Que tudo aquilo que antes me desestabilizava se transforme em força. Que tudo aquilo que antes me enfraquecia se transforme em aprendizado. E que tudo aquilo que antes me paralisava se transforme em impulso para avançar. Estabelece sobre mim um ciclo completamente novo, onde a paz governa, a clareza prevalece e a vitória se torna constante. Que eu caminhe com segurança rumo ao propósito que escreveste para mim, livre de influências ocultas, fortalecido por tua presença e guiado pela certeza de que estás moldando minha alma para viver um tempo de plenitude e conquista. Espírito Santo, desce agora sobre cada área do meu caminho, onde batalhas se intensificaram sem motivo aparente, como se forças ocultas tentassem bloquear avanços, confundir direções e esgotar minha resistência no momento exato em que a mudança estava prestes a acontecer. Trago diante de ti portas que se fecharam repentinamente, oportunidades interrompidas sem explicação e passos que pareciam certos, mas que foram travados por influências que eu não conseguia identificar. Que a tua luz revele com precisão absoluta tudo aquilo que atuou de forma invisível, manipulando ambientes, afetando decisões e criando obstáculos que não nasceram das circunstâncias naturais, mas de estruturas espirituais contrárias que tentaram se infiltrar na minha trajetória. Que nada permaneça encoberto onde tu decides iluminar. Espírito Santo, manifesta a tua revelação sobre tudo aquilo que tentou desviar meu propósito por meio de confusão mental, cansaço repentino, desânimo profundo ou pensamentos que surgiam como ataques direcionados à minha fé. Que tu exponhas os movimentos do inimigo que se camuflaram em situações rotineiras, gerando perturbações sutis que se acumulavam até se transformarem em barreiras visíveis. Que cada estratégia espiritual contrária seja desmascarada, cada interferência seja anulada e cada ciclo de sabotagem seja quebrado de forma definitiva. Que tua presença revele onde minhas forças foram drenadas, onde minhas emoções foram manipuladas e onde minha visão foi distorcida. Espírito Santo, rompe agora todas as heranças espirituais malignas que tentaram interferir na construção do meu destino através de perdas sucessivas, fracassos repetidos ou interrupções inesperadas que sempre surgiam no momento do avanço. Que toda a cadeia ancestral seja quebrada. Que toda influência transmitida sem consentimento seja destruída e que todo padrão espiritual negativo seja arrancado pela raiz, sem deixar vestígios. Que nada daquilo que prejudicou gerações anteriores tenha autoridade sobre mim. Que o teu poder destrua pactos invisíveis, desfaça laços ocultos e impeça qualquer continuidade de estruturas que tentavam se perpetuar como parte inevitável da minha história. Espírito Santo, reorganiza completamente minha visão para que eu reconheça a diferença entre o que nasceu da tua direção e o que foi inserido por interferências contrárias. Fortalece minha mente para que eu não aceite interrupções como destino, nem bloqueios como identidade, nem ataques como sinais de incapacidade. Que a tua presença me dê maturidade espiritual para reconhecer quando uma porta se fecha por propósito e quando se fecha por oposição. Que eu saiba distinguir movimentos divinos de armadilhas espirituais, evitando retrocessos e consolidando minha caminhada com sabedoria e firmeza. Que cada trauma seja curado, cada ruído seja silenciado e cada confusão seja substituída por clareza absoluta.
Espírito Santo, reveste meu espírito com firmeza, para que eu não permita que sentimentos passageiros ou pressões externas reconstruam as fortalezas que tu já destruíste. Que meu discernimento seja ampliado, minha sensibilidade espiritual seja fortalecida e minha percepção seja alinhada ao que tu estás falando. Que eu reconheça imediatamente quando algo tenta interferir na minha estabilidade, quando tenta reabrir feridas ou quando tenta reacender inseguranças que já foram vencidas. Que a tua presença se torne meu escudo, minha defesa e minha base, repelindo qualquer influência que tente se aproximar com a intenção de me desestruturar ou paralisar. Espírito Santo, alcança agora os pontos mais profundos da minha mente, onde pensamentos antigos se enraizaram como verdades, mesmo sem terem sido formados a partir da tua voz. Trago diante de ti crenças que carreguei por anos, percepções que se desenvolveram em momentos de fragilidade e ideias que se instalaram silenciosamente enquanto eu ainda tentava compreender a vida. Que tua presença percorra esses territórios internos, revelando como influências espirituais se aproveitaram de vulnerabilidades para moldar comportamentos, construir limitações e gerar inseguranças que tentaram se apresentar como parte da minha identidade. Que tudo aquilo que se formou a partir da dor, do medo ou do engano seja dissolvido pela tua verdade. Espírito Santo, revela com clareza como experiências do passado abriram portas para influências contrárias que tentaram manipular minha mente, enfraquecer minha confiança e distorcer minha percepção espiritual. Mostra como momentos de silêncio, rejeição, vergonha ou perda se tornaram terreno para que pensamentos destrutivos ganhassem força e se transformassem em vozes internas que tentavam me afastar daquilo que tu preparaste. Que tua revelação traga luz às origens dessas ideias, permitindo-me compreender que elas não nasceram do teu propósito, mas de ataques que tentaram me impedir de reconhecer quem eu realmente sou em ti. Espírito Santo, rompe agora toda a herança espiritual maligna que se manifestou através de pensamentos autossabotadores, raciocínios repetitivos que levavam ao mesmo ponto de derrota ou sentimentos constantes de incapacidade que surgiam sem relação com a realidade. Que toda construção mental contrária seja destruída, que toda influência ancestral que se instalou na minha forma de pensar seja cortada e que toda estrutura invisível que buscava controlar minha mente seja desfeita pela tua autoridade. Que nenhum padrão negativo seja transmitido, reforçado ou reconstruído dentro de mim. Que a tua presença desative completamente o ciclo de pensamentos que tentavam me aprisionar. Espírito Santo, reorganiza meu interior para que minha mente seja restaurada de maneira plena, recebendo equilíbrio, serenidade e maturidade espiritual. Remove excessos que sobrecarregam meu raciocínio, desfaz confusões que não nasceram de ti e fortalece cada área da minha consciência com clareza e estabilidade. Reestrutura minhas percepções, permitindo que pensamentos alinhados à tua verdade se tornem meu novo padrão. Que cada decisão seja influenciada pela tua sabedoria, que cada pensamento seja filtrado pela tua presença e que minha mente se torne um ambiente saudável, protegido e apto a discernir o que vem de ti e o que tenta se infiltrar com intenção de me desviar. Espírito Santo, reveste minha mente com discernimento afiado, para que eu reconheça imediatamente quando um pensamento tentador, destrutivo ou manipulador tenta se aproximar. Que eu consiga identificar ideias plantadas por influências espirituais contrárias, distinguindo-as daquilo que tu falas ao meu espírito. Que nenhum ataque mental encontre espaço para crescer, nenhuma sugestão maligna tenha autoridade para permanecer e nenhuma semente de confusão consiga penetrar em minha consciência.
Que a tua presença se torne a fortaleza que protege minha mente, guardando meus pensamentos, emoções e decisões em perfeita harmonia espiritual. Espírito Santo, entra agora nas camadas mais sensíveis da minha história, onde lembranças marcaram meu coração de forma tão profunda que abriram brechas para influências espirituais que tentaram se estabelecer como parte da minha identidade. Trago diante de ti tudo aquilo que carreguei em silêncio, dores que calei para não ferir ninguém, perdas que suportei sem compreender, expectativas que foram quebradas e feridas que se tornaram portas abertas para ataques contínuos. Que tua presença percorra esses lugares internos com a mesma autoridade que transforma ambientes e derruba fortalezas, revelando cada semente plantada por circunstâncias, palavras ou ações que tentaram me aprisionar emocional e espiritualmente. Que nenhum território interno permaneça vulnerável onde tu desejas estabelecer cura completa. Espírito Santo, revela os vínculos que se formaram a partir dessas dores, vínculos invisíveis que se manifestaram através de medos profundos, inseguranças difíceis de explicar ou reações intensas que surgiam mesmo quando não havia razão aparente. Mostra como influências espirituais tentaram se aproveitar do momento exato em que minha alma estava fragilizada, instalando pensamentos que não nasceram de ti e construindo comportamentos que tentaram me afastar do propósito que escreveste para minha vida. Que cada uma dessas conexões ocultas seja exposta à tua luz, dissolvida pela tua revelação e removida pela tua força, sem deixar sombras que possam tentar retornar. Espírito Santo, rompe agora toda a herança espiritual maligna que buscou se conectar a essas feridas, tentando prolongar padrões de dor, fracasso, rejeição ou desânimo. Que nenhuma influência transmitida pela história da minha família tenha liberdade para operar em minha vida. Que pactos silenciosos sejam quebrados, que cadeias ancestrais sejam destruídas e que toda sombra emocional herdada seja removida pela tua autoridade. Que aquilo que tentou se perpetuar de geração em geração seja interrompido aqui, neste momento, para que nenhum vestígio espiritual contrário tenha continuidade em minha história. Que a tua presença seja a linha que separa o passado de tudo o que tu estás inaugurando sobre mim. Espírito Santo, restaura agora cada estrutura emocional que foi afetada por essas influências. Reorganiza minha maneira de sentir, de reagir e de interpretar situações. Substitui fragilidade por força interior, ansiedade por serenidade, confusão por entendimento e instabilidade por equilíbrio. Que minha alma seja reconstruída com a precisão do teu toque, fortalecida pela tua verdade e guardada pela tua presença constante. Que eu não volte a responder ao mundo a partir de feridas, mas a partir da maturidade espiritual que tu estás gerando dentro de mim. Que cada área restaurada se torne uma fortaleza de paz e estabilidade. Espírito Santo, fortalece meu discernimento para que eu nunca mais permita que essas influências encontrem espaço em minha vida. Que eu reconheça atmosferas espirituais contrárias antes que se aproximem demais. Que eu identifique sentimentos que não vêm de ti antes que tentem se enraizar. E que eu perceba pensamentos que não pertencem ao teu plano antes que se transformem em tormento. Que a tua presença seja minha proteção, minha referência, minha segurança. Que meu espírito permaneça desperto, minha mente blindada e meu coração firmado no que tu estás construindo dentro de mim. Que nenhuma semente maligna consiga germinar onde tu tens plantado propósito e vida. Espírito Santo, inaugura agora um tempo totalmente novo, onde minhas feridas não sejam mais ambientes de prisão, mas testemunhos de cura. Que tudo aquilo que um dia me enfraqueceu seja transformado em força. Que tudo o que me paralisou seja transformado em movimento.
e que tudo o que me oprimia seja transformado em autoridade espiritual. Estabelece sobre minha história um ciclo de libertação contínua, crescimento profundo e vitória permanente. Que a tua mão sustente cada passo, que teu sopro renove cada área e que tua presença confirme que nada do que tentou me aprisionar poderá permanecer onde tu decidiste me libertar por completo. Espírito Santo, derrama tua presença sobre este momento final e toca cada área da minha vida que ainda precisa ser alinhada, fortalecida e plenamente restaurada. Trago até ti tudo o que ainda carrega sinais de batalhas antigas, tudo o que ainda guarda ruídos do passado e tudo o que ainda tenta sobreviver como influência contrária dentro da minha história. Que tua luz revele, mais uma vez, qualquer laço oculto que tente permanecer e que teu poder quebre definitivamente todo o elo espiritual que não pertence ao propósito que tu determinaste para mim. Que este seja o instante em que a velha estrutura cai por terra e o novo ciclo começa a se formar com força, estabilidade e profundidade. Espírito Santo, sela cada libertação já realizada ao longo desta oração e não permita que nenhuma influência maligna tente reconstruir aquilo que tu destruíste pela raiz. Fecha todas as portas que foram brechas no passado, fortalece todas as áreas que antes eram vulneráveis e estabelece uma proteção espiritual que impede qualquer retorno de batalhas antigas. Que minha mente seja guardada pela tua sabedoria, meu espírito seja sustentado pela tua autoridade e meu coração permaneça firmado na certeza de que algo irreversível está acontecendo dentro de mim. Que cada passo dado até aqui se transforme em fundamento sólido para a nova etapa que tu estás inaugurando. Espírito Santo, confirma sobre mim a ruptura completa de todas as heranças espirituais malignas, decretando o fim definitivo de ciclos que se repetiram por anos, padrões que me acompanharam sem explicação e sombras que tentaram distorcer minha percepção espiritual. Que nenhuma cadeia ancestral tenha permissão para atuar novamente em minha vida. Que tudo aquilo que antes parecia impossível de vencer seja agora superado pela tua intervenção poderosa. Que o peso espiritual que um dia tentei carregar sozinho se dissolva por completo diante da tua glória. Que o futuro já não seja uma extensão do passado, mas um caminho completamente novo, preparado por tuas mãos. Espírito Santo, fortalece minha identidade para que eu caminhe consciente da transformação profunda que está sendo estabelecida dentro de mim. Dá-me maturidade espiritual para sustentar esta nova fase, sabedoria para discernir cada direção e equilíbrio para manter minha mente e emoções alinhadas ao teu plano. Que minha sensibilidade à tua voz seja ampliada, que meu entendimento seja renovado diariamente e que minha fé seja nutrida pela certeza de que tu estás conduzindo cada detalhe da minha jornada. Que nada tenha poder para interromper aquilo que tu começaste e que cada dia à frente seja marcado por sinais claros da tua presença, agindo com precisão. Espírito Santo, firma sobre mim a vitória que decretaste, estabelecendo um tempo de plenitude, estabilidade e propósito. Que tudo o que antes se levantava como resistência desapareça completamente, que tudo o que antes me prendia seja transformado em força e que tudo o que antes tentava me limitar seja substituído pelo avanço que vem de ti. Que minha vida se torne um testemunho vivo do teu poder, onde cada área restaurada revele tua grandeza, cada conquista manifeste tua mão, e cada passo confirme que estou caminhando em um destino que foi preparado pela tua vontade e sustentado pela tua graça. Espírito Santo, finalizando esta oração, eu te entrego tudo o que sou, tudo o que vivi e tudo o que ainda viverei. Declaro que nenhuma obra contrária terá autoridade sobre minha história, que nenhuma herança maligna encontrará lugar novamente e que nenhuma influência oculta poderá resistir ao teu mover.
Que tua presença governe meus dias, que teu poder me acompanhe e que teu cuidado me envolva em cada decisão, cada caminho e cada etapa da minha vida. Que eu permaneça firme no propósito que tu estabeleceste e avance com coragem para a vitória que já foi decretada em meu espírito. Em nome do Senhor Jesus Cristo, agradeço esta oportunidade. Amém. Quando esta oração se iniciou, sua alma ainda carregava marcas de batalhas silenciosas, influências que pareciam intransponíveis e raízes espirituais que se moviam nas sombras, tentando impedir o avanço que Deus reservou para você. Mas agora, após cada palavra declarada, após cada revelação recebida e após cada ruptura estabelecida pelo Espírito Santo, um novo ambiente espiritual foi construído ao seu redor. Aquilo que antes resistia começou a ceder. Aquilo que antes ocultava começou a ser exposto. E aquilo que tentava sobreviver dentro da sua história perdeu completamente o direito de permanecer. Hoje, você não apenas orou, você atravessou uma transformação, entrando em um tempo onde a presença do Espírito Santo redefine sua trajetória, restaura seu interior e confirma que a vitória já está em movimento dentro de você. Meu amigo e minha amiga, se esta oração tocou sua vida e fortaleceu sua fé, deixe seu like. Inscreva-se no canal e ative o sininho para continuar recebendo conteúdos que edificam e libertam. Compartilhe também seu pedido de oração nos comentários. Queremos interceder pela sua vida e pela sua família. E se sentir no coração, conheça o e-book especial sobre o Espírito Santo, preparado com profundidade e sabedoria para ajudar você a caminhar ainda mais firme nesta jornada espiritual. O link deste e-book encontra-se no primeiro comentário fixado neste vídeo. Que Deus derrame bênçãos abundantes sobre sua vida. Até o próximo vídeo.